Muito bem. Sejam todos bem-vindos ao som da flauta. Essa aqui é uma flauta árabe. Ela é uma flauta árabe de escala bizantina. Ela tem esse estilo oriental, né, das notas. Seja bem-vindo então para a quinta aula do livro O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle. E agora é a chave, a quinta aula é a chave. Nós vamos estudar quem você realmente é. Se você não é os seus pensamentos, se você não é a sua mente, se você não é o seu corpo, se você não é as suas emoções, né, que nós vimos na aula passada, se você não é as suas próprias experiências, então o que você realmente é? É o que nós vamos descobrir hoje através dessa aula. Vamos lá? O agora é inseparável da pessoa que você é no nível mais profundo. Muitas coisas podem ser importantes na sua vida, mas apenas uma tem importância absoluta. É importante vencer ou fracassar aos olhos dos outros. É importante ter ou não ter saúde, estudar ou não estudar. É importante ser rico ou pobre. Certamente isso faz diferença na sua vida. Sim, tudo isso tem uma importância relativa, mas não absoluta. Existe algo mais importante do que todas essas coisas. É encontrar a essência do que você é para além dessa entidade de curta duração, que é a noção personalizada do eu, que é o ego. Então, existe algo mais importante do que todas essas coisas: vencer, ganhar, perder, ser rico, ser pobre, comer, etc. Tem uma coisa que está além disso, que é encontrar a essência do que você é, que está por trás desse curto período de duração, que é essa nossa sensação de indivíduo, que está no ego. Você não encontra a paz reorganizando os fatos da sua vida, mas descobrindo quem você é no nível mais profundo. A reencarnação não ajuda se na próxima encarnação você continuar sem saber quem você é. Toda a desgraça do mundo vem de uma noção personalizada do eu ou do nós. Essa noção encobre a essência de quem você é. Quando você não se dá conta dessa essência interior, acaba sempre causando algum tipo de desgraça. É muito simples. Quando não sabe quem é, você cria um eu na mente para substituir o seu lindo e divino ser e se agarra a esse eu amedrontado e carente. A partir do momento em que faz isso, sua grande força motivadora passa a ser proteger e valorizar essa falsa noção de eu. O que ele está falando aqui? Toda a desgraça do mundo vem de uma noção personalizada do eu, ou seja, eu parto do princípio que eu não sou o todo, que eu sou um ser individual, eu sendo um ser individual, diferente de tudo o que existe. Então, tudo o que está fora de mim, entre aspas, dessa minha noção de ser individual, pode ser uma ameaça para mim. Porque se eu acredito que sou apenas isso, que sou diferente dos outros, diferente de tudo que existe no mundo, então tudo é uma ameaça à minha vida. Dá mais ou menos para entender? Quando você não sabe quem é, você cria um eu falso. É como se fosse uma falsa perspectiva de quem você verdadeiramente é. E você precisa defender isso a todo momento. Porque se você é separado de tudo que existe, tudo o que existe é uma possível ameaça sobre você. Tá?
Há muitas expressões usadas frequentemente que mostram que as pessoas não sabem quem são. O mesmo acontece, às vezes, com a estrutura da língua. Dizemos, dois pontos. Ele perdeu a vida num acidente de carro. Ou a minha vida. Como se a vida fosse alguma coisa que se possa possuir ou perder. Aqui é a chave, hein? Olha só. Há muitas expressões usadas frequentemente que mostram que as pessoas não sabem quem são. O mesmo acontece às vezes com a estrutura da língua. Quando a gente fala, por exemplo, falando de uma outra pessoa, ele perdeu a vida num acidente de carro. Ou a minha vida. A minha vida. O que ele está querendo dizer assim? Que não existe esse negócio de a minha vida. A vida é uma só, a vida é a vida. Não é que ela é sua vida, porque você não pode possuir algo que não é possuível. Você não pode perder algo que não pode ser perdido. Estão entendendo? A chave do negócio? O ego, para o ego, a vida é esse corpo e esse período curto de existência. O que o Eckhart Tolle está falando é que é algo maior que isso. Isso que não é um dos aspectos, mas não é, ela não se limita a essa limitação física. Entende? Então, vamos lá. A verdade é, você não possui uma vida, você é a vida. Cara, isso aqui é mudança de paradigma na mente, de crença. Tá? Por isso que é confuso, por isso que é difícil às vezes aceitar o que ele está falando, porque é paradigma. Tá? Para mudar um paradigma demora, porque o ego ele não aceita, ele não quer acreditar, porque ele já tem uma história que ele acredita. Tá? Você é a vida única, a consciência única que permeia todo o universo e assume temporariamente a forma de pedra, folha, animal, pessoa, estrela ou galáxia. Você é uma consciência. Enquanto consciência, você, para experimentar a vida neste plano, precisa vestir uma espécie de roupa. Assim como nós não usamos essa roupa para sair na rua, para ficar em casa, quando você vem quando o seu ser, a sua alma, o seu espírito, a sua energia, a sua consciência, ela é condensada em uma roupa, chamado nesse caso de corpo humano, tá? Mas você não é isso, você é o que sustenta isso, mas que está além disso. Consegue perceber que lá no fundo você já sabe disso? Consegue perceber que você já é isso? Você precisa de tempo para a maioria das coisas na vida. É preciso tempo para aprender uma nova atividade, para construir uma casa, para se especializar em alguma profissão, para preparar um chá. Mas o tempo é inútil para a coisa mais valiosa da vida, a única que realmente importa, a realização pessoal. O que significa saber quem você é essencialmente, além da superfície do eu individual, que seria o ego. Além do nome, do tipo físico e da sua história neste plano. Então ele está dizendo que tem algo mais importante e valioso na vida, da qual não se gasta tempo, porque as pessoas estão estão usando o seu tempo, a sua energia para outras coisas que não descobrir quem é você, que está além do seu nome, além do seu tipo físico, da sua estrutura fisiológica e além da sua história que você trilhou até agora neste mundo. Tá? Você não pode encontrar a si mesmo no passado ou no futuro. O único lugar onde você pode se encontrar é no agora. Os que buscam uma dimensão espiritual querem a autorrealização ou a iluminação no futuro. Ser uma pessoa que está em busca significa que você precisa do futuro. Se é nisso que você acredita, isso se torna verdade para você. Precisará de tempo até perceber que não precisa de tempo para ser quem você é.
que ele está falando é que você já é aquilo que você é. Não há um caminho para se tornar algo, porque você já é o que você é. Você não precisa se tornar nada além daquilo que você já é, tá? Quando olha para uma árvore, você toma consciência da existência da árvore. Quando pensa ou sente alguma coisa, toma consciência do pensamento ou da sensação. Quando passa por uma experiência boa ou ruim, toma consciência dessa experiência. Essas afirmações parecem verdadeiras e óbvias, mas se você examiná-las atentamente, perceberá que de uma forma sutil elas contêm uma ilusão básica que se torna inevitável quando se usa a linguagem. O pensamento e a linguagem criam uma aparente dualidade, como se houvesse uma pessoa e uma consciência separadas. Isso não existe. A verdade é que você não é uma pessoa que toma consciência da árvore, do pensamento, do sentimento ou da experiência. Você é a consciência na qual e através da qual essas coisas existem. Você se percebe como a consciência na qual todo o conteúdo de sua vida se desdobra? Ele pergunta. O que ele está dizendo aqui, que agora é um ponto-chave também, que é difícil de aceitar. Porque enquanto você está identificado com a pessoa egóica, com o ego, com o senso de individualidade, você jamais vai conseguir aceitar que você, a árvore, que ele está dizendo aqui, o pensamento, a árvore, todas as coisas manifestadas são a mesma coisa. Tá? Porque a mente egóica, ela cria uma separação em tudo. Eu sou eu, a árvore é a árvore, o pensamento é o que eu estou pensando, mas o pensamento não é a coisa em si. Então, existe essa relação. Então, quando você sai dessa perspectiva do ego, você assume a forma da qual o que ele está propondo aqui, que é a sua essência, você já não vê mais as coisas como uma separada da outra. Não existe esse negócio de o outro e eu. É tudo uma coisa só. Só são formas de manifestação diferentes. Você se percebe como a consciência na qual todo o conteúdo de sua vida se desdobra? Tá? Que tudo que você aplica para o mundo externo vai ser aplicado também para dentro. Tá? Como você percebe a sua realidade em relação ao conteúdo que ele chama aqui, né, as experiências da sua vida, como elas acontecem. Quando você diz, eu quero conhecer a mim mesmo, você é o eu individual. Você é o conhecimento, você é a consciência através da qual tudo é conhecido. E que não pode conhecer a si mesmo, porque é a própria consciência. Não existe nada a ser conhecido além disso. O eu individual não pode se transformar num objeto de conhecimento, de consciência. O eu é a própria consciência. Então o que ele está dizendo aqui é que o próprio ego é um aspecto da consciência. Não existe separação nem do ego e nem da consciência essencial. Essa separação só acontece quando eu olho direto do ego. Quando eu estou identificado com o ego, é aí que eu vejo que há uma diferença. Assim, você não pode se tornar um objeto para si mesmo. Quando isso acontece, surge a ilusão do eu autocentrado, porque mentalmente você fez de si mesmo um objeto. Este sou eu, você diz. A partir dessa afirmação, você passa a ter uma relação com você mesmo e a contar para os outros e para si mesmo a sua história. Então o que ele está falando aqui, que essa é a ilusão do ego. Quando o ego ele é criado, eu vejo todas as coisas como uma coisa separada. Então eu me reconheço como um ser individual. Então toda a minha história é baseada a partir dessa visão individual. E a partir disso eu crio as histórias que eu conto e que eu acredito, né? E que isso torna a minha realidade. Quando você sabe que é a consciência na qual a vida externa acontece, você se torna independente do que existe externamente e perde a necessidade de buscar sua identidade nos fatos, nos lugares e nas situações. Em outras palavras, as coisas que acontecem ou deixam de acontecer perdem a importância, perdem o peso e a gravidade. Sua vida passa a ter outra graça e leveza.
O mundo é então visto como uma dança cósmica, a dança da forma. Só isso. Então ele está dando uma resposta aqui. Tá? Então quando você realmente está em contato com a consciência suprema, com a consciência pura, tá? Tudo que acontece externamente já não tem uma relação de apego, né, de perspectiva. Você sabe que tudo que acontece são simples fatos, fenômenos de fatos que acontecem, mas eu não estou identificado com isso. Por não estar identificado com isso, tudo que acontece perde importância e força. Então a vida se torna mais graciosa e leve. Tá? Quando você sabe quem realmente é, tem uma enorme e intensa sensação de paz. Essa sensação poderia ser chamada de alegria, porque alegria é isso, uma vibrante e intensa paz. É a alegria de saber que seu ser é a própria essência da vida, antes da vida assumir uma forma. É a alegria de ser quem você realmente é. Assim, como a água pode assumir a forma sólida, líquida ou gasosa, a consciência pode ser considerada sólida como matéria física, líquida como mente e pensamento, ou sem qualquer forma como consciência pura. Tá? Então ele coloca aqui uma diferença na forma. Enquanto esse corpo físico, ele faz a comparação com a água. Enquanto esse corpo físico, a minha consciência, ela é sólida. Os pensamentos, sentimentos, emoções, eles tornam uma forma líquida. E a minha pura consciência em si, que é o que está por trás de tudo isso, ela assume nenhuma forma. Ela não tem forma. Ela é apenas a consciência em si. Para finalizar, a consciência pura é a vida antes de se manifestar. E essa vida olha para o mundo da forma através dos seus olhos. Porque a consciência é quem você é. Ou seja, tudo que eu experimento é a própria consciência em si experimentando esse mundo de formas e significados. Quando você se vê assim, então se reconhece em todas as coisas. É um estado de total clareza de percepção. Você deixa de ser alguém com um passado pesado, através do qual todas as experiências são interpretadas. Quem tem a necessidade de interpretar as cenas e situações que acontecem é o ego, mas não a consciência. Porque o ponto de interação da consciência não é o do ego, tá? Por conta da perspectiva que nós já falamos. Quando você percebe sem interpretar, pode sentir o que está percebendo. Quando você percebe sem interpretar, pode sentir o que está percebendo. Por quê? O máximo que podemos dizer usando palavras é que há um campo de calma alerta em que a percepção acontece. Por que ele está falando isso? Porque quando é o ego que interpreta as situações, percebe a realidade, ele vai criar uma interpretação. Então ele vai distorcer o que ele está vendo de acordo com o background dele, de acordo com a biblioteca que ele tem que foi criada, do lugar que ele nasceu, a família, o que ele escutou na escola, a formação do caráter dele, dessa personalidade egóica. Tá? O que é diferente para cada indivíduo. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, são 7 bilhões de pontos de vista completamente diferentes. Ainda que as pessoas pertençam a grupos, nesse mesmo grupo vai afunilando. Cada um pensa ainda de uma forma muito particular, porque tem dentro de si as próprias experiências a partir do ego. Então, quando você sai do ego, você pode perceber e sentir o que está percebendo. Se você está no ego, você não sente, não percebe. É uma falsa percepção. Tá? Pode-se dizer assim. É uma visão distorcida. Não é que você não sente, você sente, mas você sente de forma distorcida. Tá? Depende de onde você está vibrando. Né? Se você está com medo, você vai sentir medo. Se você está na paz, no amor, é no amor que você vai sentir. Através de você, a consciência a consciência sem forma torna-se consciente de si mesma. A vida da maioria das pessoas é conduzida pelo desejo e pelo medo.
Você pode observar se a sua vida tem acontecido dessa forma. A vida da maioria das pessoas é conduzida pelo desejo e pelo medo. O desejo é a necessidade de acrescentar algo a você para ser mais plenamente você mesmo. Todos os medos são medo de perder alguma coisa e, portanto, torna-se menor, ser menos. E esses dois movimentos nos impedem de perceber que ser não é algo que possa ser dado ou tirado. O ser, em sua plenitude, já está dentro de você, agora, nesse exato momento. Bom, aqui terminamos essa aula. Próxima aula, vamos falar sobre aceitação e entrega, que é o capítulo número 6. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem ou qualquer comentário. Se quiser fazer qualquer coisa, estou aberto, tá bom? Gratidão, permaneçam na paz e na luz.